O que é Bitcoin? O que são criptomoedas? De onde elas surgiram? Por que elas estão aí? Vale a pena investir ou é simplesmente uma onda que logo vai passar? Essas são perguntas que muitas pessoas se fazem, principalmente nos últimos anos, quando a gente tem ouvido mais e mais falar sobre as criptomoedas, e a mais famosa delas é sim o Bitcoin. Essas perguntas eu quero responder no vídeo de hoje, por isso, sem mais delongas, solta a vinheta, editor. Olá, meu nome é Paulo, você já me conhece, talvez não, se não conhece, tem um vídeo aqui que eu falei sobre por que eu comecei a investir, um pouquinho da minha jornada, e lá você vai me conhecer um pouquinho melhor. Mas eu sou médico, sou investidor de longo prazo, fique bem claro isso, e hoje eu tô aqui para responder algumas dessas perguntas a respeito das criptomoedas, mas mais especificamente sobre o Bitcoin. Mas antes de eu responder essas perguntas, eu queria pedir o seu favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e já deixa o like para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Quando eu era criança, a gente sempre brincava ali com aquelas cédulas falsas de dinheiro, e a gente usava elas para comprar e vender nossos brinquedos e fazer ali algumas trocas. Chegou um momento que a gente não tinha mais tantas cédulas assim, a gente queria continuar fazendo a troca, ou alguém tinha sido muito esperto, tinha ali juntado todas as notas e os outros ficavam sem possibilidades de troca. E aí a gente começou a simular um pequeno cartão de crédito ou de débito que a gente usava com dinheiro que a gente não tinha, mas que um ou outro precisava confiar que a gente tinha aquele dinheiro e fazer aquela transação. Isso pode parecer uma brincadeira de criança, mas é mais ou menos o que a gente faz hoje. Quando você vai no supermercado, passa o seu cartão, você faz uma compra, você leva a mercadoria para casa, se aquele cartão, óbvio, né, foi aprovado, se a transação foi aprovada, e o banco não sabe se você realmente tem aquele dinheiro, mas graças à segurança desse mecanismo, você consegue fazer uma compra e quando o limite acaba, você não consegue mais continuar comprando. Nos idos de 2008, a gente teve uma grande crise nos Estados Unidos, uma crise financeiro-imobiliária, porque os bancos estavam burlando, entre aspas, essa regrinha de não fazer compras em duplicidade com o dinheiro que você não tem. Eles continuavam investindo em grandes empreendimentos imobiliários, quando na maior parte das vezes ou esses empreendimentos eram fadados ao fracasso, ou o banco não tinha esse dinheiro de fato. Ele estava ali com base apenas na confiança. Foi criando-se uma bolha. Em 2008, chegando com reflexo em 2009, nós tivemos uma grande crise econômico-imobiliária nos Estados Unidos que afetou outras economias espalhadas pelo mundo. Nessa época, um indivíduo chamado Satoshi Nakamoto publicou na internet um manuscrito conhecido como White Paper, onde ele propunha um sistema financeiro de pagamentos, de transações entre pares, sem intermediações, sem regulações financeiras. Isso era em grande parte uma crítica à política econômica da época que vigora até os nossos dias, onde existem instituições financeiras que regulam a economia e que detêm a impressora do papel de dinheiro, e que muitas vezes, em momentos de crise, acaba imprimindo mais dinheiro e assim fomentando mais e mais a inflação. Nós temos um exemplo disso nos nossos dias. Com a pandemia do novo coronavírus, a gente viu várias economias do mundo, especialmente as grandes economias, injetando pacotes de estímulos, que eram nada mais nada menos do que impressão de dinheiro. O dólar, por exemplo, foi impresso à torto e à direita nos últimos meses e tem já trazido pavor para alguns economistas e analistas de mercado quanto ao futuro da inflação na economia norte-americana, que é a economia de referência para todo mundo. Nessa época, Satoshi Nakamoto, um indivíduo que até hoje nós não sabemos quem é, tem sua identidade ainda desconhecida, usava 2 endereços de e-mail e criou esse sistema de pagamentos onde a moeda de troca era exatamente o Bitcoin. Essas transações elas seriam arquivadas, né, ao longo de toda a história das transações, uma cadeia de blocos em que cada transação seria arquivada, mantendo a privacidade dos transacionantes, e nisso ele desenvolveria ali um sistema de transações completamente isento de interferências, descentralizado, não regulado e criptografado. Então o Bitcoin, por definição, seria um dinheiro eletrônico criptografado, descentralizado e não regulado por instituições financeiras públicas. E dessa forma se tornaria um dinheiro, por exemplo, não confiscável, e muitas vezes essas transações elas seriam isentas de taxas que muitos atravessadores burocráticos acabam hoje nos oprimindo com essas taxas nas nossas transações normais. Por exemplo, no exemplo que eu dei do
supermercado, quando você vai lá e faz sua compra com cartão de crédito, você tem no mínimo ali 2 intermediários. O banco que emitiu o cartão e a empresa que produz uma máquina e um sistema para ler essa criptografia e fazer a transação. Você tem ali 2 atravessadores e, obviamente, nenhum almoço é de graça. Eles precisam ganhar dinheiro para produzir aquela máquina, para investir em tecnologia e por aí vai. E essas taxas vão incidir em cima da sua transação. É importante pensar também do ponto de vista de lastro, né? Muitas pessoas hoje têm medo do Bitcoin porque eles dizem em que essa moeda está baseada, em que ela está lastreada. Eu convido você a lembrar que tanto a nossa moeda, o real, ela não é mais lastreada, tanto como o dólar não é mais lastreado. Desde 1971, de acordo com uma decisão do presidente Nixon, o dólar deixou de ser uma moeda lastreada em ouro e passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que funciona com base na sua confiança no governo. Se a gente for parar para pensar, isso não é tão bom assim. A gente nunca consegue definir muito bem o que é confiar no governo, né? E assim, as pessoas começam por aí a imprimir cédulas e o que você precisa confiar é que o governo vai gerir bem essa impressão e vai controlar o máximo possível a eventual perda de valor desse dinheiro. Mas se a gente for olhar os dados da inflação no ano passado, a gente consegue perceber que eventos externos, macroeconômicos externos, como claro foi a crise da pandemia, mas também outros fatores de ingerência governamental, podem sim nos afetar em relação ao nosso dinheiro. Então, o ponto de que o Bitcoin não é lastreado em algo também se aplica às nossas moedas hoje. O real e o dólar não são lastreados em ouro, eles são lastreados na nossa confiança no governo. E aí é bom pensar, né? Isso é um governo digno de confiança. Como que funciona o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda não inflacionável porque já foi delimitado, o Satoshi delimitou quantos bitcoins vão existir para sempre. Serão 21 milhões de bitcoin. Nenhum a mais, nenhum a menos. E em virtude disso, essa moeda tem um potencial até deflacionário, ou seja, o contrário da inflação. É o potencial de cada vez mais agregar valor. Ou seja, quando você tem um recurso escasso, por exemplo, pense no ouro. O ouro é um recurso escasso, ele não vai ser produzido, ele não tem como ser manufaturado. Ele existe, é explorado e vai chegar um momento em que não vai haver mais reservas de ouro. Então, por conta disso, o ouro se tornou uma reserva de valor muito confiável, porque é um recurso escasso. Quando a gente olha para o Bitcoin, ele tem essa mesma característica do ouro, só vão haver 21 milhões de Bitcoin. Nenhum a mais, nenhum a menos. Por conta disso, ele tem um potencial deflacionário. Além disso, por ser um sistema de pagamentos entre pares, ou seja, entre os interessados na transação, por não haver intermediários, automaticamente a gente tem um sistema não regulável, porque a transação é feita diretamente entre quem está querendo vender e quem está querendo comprar. Dessa forma, ele também se torna não confiscável. Isso até certo ponto. Porque é claro que se você deixar seus bitcoins em uma conta da corretora, por a corretora estar sujeita à lei, ela pode sim confiscar, bloquear por uma ordem judicial aquele valor em bitcoins. Mas se você tiver o Bitcoin na sua carteira, seja ela uma carteira quente ou fria, você vai ter eles protegidos e de forma bem clara não confiscáveis. Na maior parte das vezes, essas transações são anônimas. Quando elas são feitas, elas são registradas no blockchain, que a gente já vai explicar o que é, mas lá consta essa transação, mas não consta, por exemplo, exatamente quem foi que transacionou esses bitcoins. Por isso a privacidade entre as pessoas, entre as partes, acaba sendo preservada. O sistema de pagamentos ele é baseado em uma denominação chamada peer-to-peer, P2P, que é exatamente a interação entre duas partes, onde uma tem o produto que quer vender e outra não tem o produto que quer comprar. Eles dois decidem por essa transação, você coloca o seu preço de venda e o outro coloca o preço de compra. Quando é feito um match, um encontro entre eles dois, essa transação se faz e ela é mediada pelo Bitcoin. Você colocou um preço em Bitcoins, quem tem Bitcoins entrega os Bitcoins, quem tem a mercadoria entrega a mercadoria em troca de Bitcoins. Inclusive, eu queria te pedir para comentar aqui embaixo se você acha que esse é o futuro do dinheiro, se realmente o Bitcoin é o futuro ou você acha que não passa de uma ondinha, de uma modinha. Então comenta aqui embaixo o hashtag futuro se você acredita que o Bitcoin é o futuro das nossas transações
transações ou hashtag modinha se você acha que o Bitcoin não vai durar muito tempo. O interessante dessa modalidade peer-to-peer é que você consegue fugir das taxas. Porque hoje, quando um comerciante delimita a sua faixa de preço de determinada mercadoria, vamos supor, eu tenho esse celular, eu quero vender esse celular, eu não vou colocar aqui apenas o valor do celular, quanto eu gastei para produzi-lo, para distribuí-lo, para armazená-lo, etc. Eu vou colocar também outros valores aqui dentro. Eu vou colocar aqui o valor dos impostos que eu pago, eu vou colocar aqui dentro o valor da taxa que eu vou pagar, que o indivíduo que vai comprar esse aparelho vai comprar através de um cartão de crédito, eu vou ter que pagar 3, 4% para essa empresa. Então, em virtude disso, várias taxas vão incidir em cima do preço do celular e vai acabar elevando o preço dele. Quando você tem uma transação entre pares, eu tenho simplesmente um indivíduo que vai comprar e eu que vou vender. Eu não preciso adicionar aqui taxas, impostos, porque essa transação vai ser livre de intermediadores, vai ser livre de atravessadores. E por conta disso, a gente tem aí a possibilidade de se livrar de muitas taxas que nos penalizam na hora de comprar bens. Na hora da transação, você vai ter ali o funcionamento através de duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é o endereço da sua carteira aonde estão armazenados os bitcoins. Isso é como se fosse, por exemplo, o seu endereço de e-mail. Em segundo lugar, você tem uma chave privada, que são uma série de letras, palavras-chave, que podem ser 12 ou 24, que dão acesso a essa carteira. Essa chave privada, ela está em sua posse e você tem total responsabilidade sobre ela. Inclusive, se você perde essas palavras-chave, você perde os seus bitcoins. Estima-se que cerca de 10 a 20% dos bitcoins já minerados se perderam porque os seus proprietários esqueceram, anotaram no papel e não sabem onde está, o cachorro comeu, enfim, aconteceu alguma coisa e eles perderam as suas chaves. Por isso, o famoso bordão Not Your Keys, Not Your Coins. Se você não tem as chaves, você não tem os bitcoins à sua disposição, porque eles são extremamente fundamentais para essa transação. A gente sempre dá a comparação, por exemplo, ao número da sua conta de banco. Hoje com o Pix a gente usa uma chave, mas até então a gente tinha uma agência, o número de agência, o número de conta, que você passava para a pessoa depositar, fazer uma transferência. Essa chave é pública, você fornece para as pessoas. O que você não fornece, é claro, é a senha da sua conta. Então, com os bitcoins funciona a mesma coisa. Você fornece a sua chave pública, que é o endereço da sua carteira, onde os bitcoins podem sair dali ou entrar ali, e você guarda em sua posse, sob sua responsabilidade, as suas chaves para que você possa então transacionar através dessa modalidade de pagamentos. Você pode dizer, Paulo, ok, entendi, vai ter uma pessoa vendendo, uma pessoa comprando, essa transação vai ser feita entre essas duas pessoas e entre elas somente, mas a pergunta que fica é, quem confirma que essa transação é verdadeira? Quem confirma que realmente aquele Bitcoin ali vai entrar na minha carteira, a mercadoria vai ser entregue? Como é que funciona isso? Quem valida as transações são os próprios usuários do sistema. A rede de bitcoins ela é integrada à internet, ela é integrada a diversos computadores. Qualquer usuário do Bitcoin pode se predispor, pode se voluntariar a ser parte do sistema e fazer a confirmação dessas transações. Quando ele faz isso, ele anexa o seu poder computacional, um computador, e a gente já vai falar sobre isso, de poder computacional. Ele integra uma unidade computacional à rede do Bitcoin. Quando ele integra a essa parte, ele começa a fazer parte desse sistema de validação. Ao validar essas transações, ele começa a receber uma recompensa. Essa recompensa vem através, óbvio, de bitcoins. Então, à medida que você valida transações de pessoas, você recebe bitcoins como recompensa. E essa é a conhecida mineração de bitcoins. Quando você minera bitcoins, você não está simplesmente ali cavando bitcoins de fato. Você está confirmando transações de bitcoin que estão ocorrendo e é como se fosse a sua taxa de validação do gasto energético que você está aplicando para validar aquela transação. Como recompensa, você recebe os seus bitcoins. E esses bitcoins que são ditos como minerados. Para que haja a confirmação dessa transação, os computadores vão então resolver problemas matemáticos desenvolvidos lá pelo Satoshi Nakamoto. E ao desenvolver esses problemas, ele também deixou dentro do algoritmo do Bitcoin que esses problemas fossem ficando cada vez mais difíceis e que
à medida que o tempo passasse, a recompensa em bitcoins fosse decrescente. Então, no começo do Bitcoin, ao confirmar essas transações, cada usuário que fizesse essa confirmação recebia 50 bitcoins. Ao longo do tempo isso veio caindo e hoje, na data da gravação desse vídeo, cada transação confirmada vale 6,25 bitcoins. E a tendência é que eles comecem a ser diminuídos ao longo do tempo, porque o último bloco de bitcoins vai ser minerado por volta de 2140, como desenvolvido na rede pelo Satoshi Nakamoto. Quando os computadores trabalham e resolvem esse problema matemático, a gente denomina isso POW, ou Proof of Work, ou prova de trabalho. A cada 10 minutos, um bloco é fechado, um bloco com transações. Então, cada um daqueles computadores que estão interligados na rede estão buscando resolver aquele problema. Quem resolve o problema primeiro, dentro desse período de 10 minutos, fecha o bloco e recebe como recompensa os seus bitcoins. Interessante é que cada bloco desse, dentro da blockchain, que é esse sistema, ele vai sendo interligado ao bloco anterior. Ele vai sendo amarrado. É realmente uma cadeia de blocos. Então, é por conta disso que a gente consegue identificar a primeira transação de Bitcoin. Porque um bloco estando ligado ao outro, você consegue identificar todas as transações desde a primeira transação feita com Bitcoins. Então, a cada 10 minutos surge um novo problema, mais difícil, e todos os computadores da rede vão buscar resolver aquele problema para receber a sua recompensa. A validação ocorre quando há um consenso. Esse problema ele é difícil de ser resolvido, mas uma vez resolvido, ele é fácil de ser comprovado. Existem pessoas que gostam de comparar isso àquele joguinho, o Sudoku. Sudoku é um jogo onde você coloca números em linhas e colunas e você tem que fechar todo aquele bloco e não pode repetir números na mesma linha ou na mesma coluna. E aí tem que dar uma determinada soma. Se você conhece esse jogo, vai ser fácil para você entender essa relação. No Bitcoin é a mesma coisa. É difícil você resolver o Sudoku. Mas uma vez resolvido, você consegue confirmá-lo de forma muito prática fazendo as somas. Então, numa breve revisão, o sistema de pagamentos é a blockchain, ou o blockchain. É a cadeia de blocos que contém todas as transações. Quem faz o sistema funcionar é o Bitcoin, que é o dinheiro eletrônico desse sistema. Então, quando você faz uma transação com Bitcoin, existe uma rede de computadores onde usuários estão usando poder computacional, porque são problemas matemáticos complexos. Então, você vai ter ali supercomputadores gastando bastante energia elétrica. Por isso que essas pessoas que fazem essas confirmações recebem recompensa em Bitcoin, a famosa mineração, porque empregam ali grande força computacional e elétrica para fazer a conclusão desses problemas e encerrar os blocos a cada 10 minutos. Nesse sistema, nós temos ali então o arquivamento de todas as transações que são feitas entre indivíduos, validando um sistema criptografado, um sistema não confiscável, um sistema deflacionário, não regulado e sem intervenção, descentralizado. Depois de entender o que é Bitcoin, o que é blockchain, você pode perguntar, ok, Paulo, quanto investir do meu dinheiro nisso? Vale a pena? É só uma modinha ou realmente veio para ficar? Quando a gente avalia bem como funciona o Bitcoin, a gente vê o potencial de que essa moeda, essa criptomoeda, realmente seja o futuro do dinheiro. Cada vez mais a gente tem pessoas insatisfeitas com a forma como os nossos governos têm gerido a política econômica. Em virtude disso, muitas pessoas têm idealizado uma forma privada de gerenciar o seu dinheiro, uma forma em que o governo não delimite como você tem que fazer, quanto você tem que pagar, taxas, impostos e por aí vai. Dentro dessa situação, o Bitcoin pode surgir sim como uma reserva de valor para o futuro, devido às suas características que o tornam peculiar. No meu caso, eu sugiro, isso não é uma recomendação, mas eu sugiro fazer do Bitcoin uma reserva de valor e quem sabe aplicar ali até no máximo 5% do seu capital em Bitcoin. Considerar o Bitcoin como uma forma de ouro, né? Só que ouro digital. Interessante ressaltar aqui que Bitcoin, então, dessa forma não é um investimento. Você não tem no Bitcoin uma promessa de enriquecimento rápido. Se essa for a sua intenção, é pouco provável que você tenha sucesso. O ideal é ver o Bitcoin como uma reserva de valor, como
algo que vai ganhar valor ao longo do tempo e que vai ser como o ouro. Aquela reserva onde a gente coloca o dinheiro sabendo que em grandes crises, em momentos em que as moedas reguladas, as moedas governamentais entrarem em decadência, você vai ter um local onde há ali valor intrínseco, onde você pode confiar que não é um governo que vai alterar o valor daquela substância. É o caso do ouro e em sua forma digital é o caso do Bitcoin. Então não considere o Bitcoin como um investimento, mas como uma reserva de valor, e eu sugiro que você não aplique mais do que 5% do seu patrimônio em Bitcoin. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha tirado alguma das suas dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, e aproveita, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que já ouviu falar de Bitcoin e queria entender um pouquinho mais. É isso, gente. Até mais. Conto com vocês para disseminar esse vídeo e para que a gente possa juntos buscar mais e mais a nossa independência financeira. Te vejo no próximo vídeo.